Hoje a gente vai falar sobre os dois tipos principais de exames de sangue que eu tenho que solicitar para o meu paciente oncológico. Então, ó, eu não sei se você tem essa dificuldade aí, docs. Você recebe um paciente oncológico, você precisa fazer procedimentos odontológicos nele, pode ser que o paciente esteja fazendo a radioquimioterapia, ou pode ser que o paciente acabou de terminar. Eu recebo vários pacientes assim, que estão no finalzinho do tratamento, ou já tem um tempo que eles finalizaram, né? E aí, às vezes, você precisa fazer procedimentos cirúrgicos, estéticos, reabilitação, e você, às vezes, pode estar tendo dificuldade de avaliar esse paciente. Em especial, avaliar os exames laboratoriais, que se vocês, assim, me perguntam um monte lá no YouTube, sempre tem pergunta em relação a isso. Pamela, que exame de sangue que eu peço para tal paciente? Que exame de sangue eu peço para isso, para aquilo? Hoje nós iremos falar dos exames de sangue voltados para o paciente oncológico, certo? E tem dois tipos, só dois tipos de exame, eu vou falar melhor como assim, mas são dois tipos de exames que são os mais importantes, levando em consideração todas as alterações sistêmicas que o paciente oncológico vai passar, né? Ele fazendo rádio, químio, só rádio, só químio, por aí vai. Tudo bem, docs? Então esse é o nosso tema da live de hoje. Então vamos lá, doc. Quando a gente pensa em paciente onco, por que eu falei para vocês que paciente onco foi o perfil de paciente com atração sistêmica que foi um dos mais importantes para mim? Na questão pessoal, de cuidado, e eu falo assim, pós-residência. Não sei se você sabe, mas eu fiz uma residência em intensivismo, né? Eu sou uma dentista intensivista, né? Fiz odontologia hospitalar, residência de 2 anos. Só que na época que eu fiz residência no meu hospital, eu não tinha contato com paciente oncológico. O meu hospital era mais voltado para paciente DIP, né? Que é doenças infectoparasitárias. Ele é referência nisso, que é o MAP aqui do Mato Grosso do Sul, Hospital Universitário. Então eu não tive tanto contato com o paciente durante a residência. Apenas no período que eu fiquei 1 mês, aí enquanto eu era residente eu fiz um intercâmbio de residências e eu fiquei 1 mês dentro do Hospital de Câncer de Barretos. E aí foi meu primeiro contato com o paciente onco. Só que aí o meu contato mais intenso foi pós-residência. Quando eu saí da residência, eu comecei a atender home care, eu comecei a atender alguns pacientes no consultório, mas mais home care mesmo. E aí eu tive grande maioria dos meus pacientes home care, inclusive, eram pacientes oncológicos fazendo radioquimioterapia de cabeça e pescoço, foram os principais, mas também tive vários outros, certo? E exatamente esse paciente transformou minha carreira, seja ela assim, satisfação e realização profissional de você realmente fazer a diferença na vida de um paciente, como também financeira. Tá? Então assim, doc, eu não sei como que você tá hoje. Eu não sei como que você tá durante essa pandemia, né? Não tá fácil pra ninguém, também não sei em que momento você tá vendo esse vídeo, mas a gente ainda tá em certo isolamento social, certo não, né? Estamos em isolamento social, ainda estamos enfrentando essa pandemia, lutando contra ela. Então pode ser que você esteja passando por muitas dificuldades nesse período como dentista, né? Não tá sendo fácil pra ninguém, inclusive. A gente, às vezes, muitos colegas não deixaram de atender, ainda estão atendendo, mas notaram um fluxo bem reduzido no consultório, né? Os pacientes, a maioria das pessoas estão com medo de sair de casa, e faz parte, né? Infelizmente, a gente tem que estamos passando por isso, e vamos seguir firme até tudo isso acabar. Espero que o dia que você estiver vendo esse vídeo já tenha acabado, quem estiver vendo a gravação aqui dessa live. Mas, e exatamente nesse período que, não sei se você sabe, tá? Mas o paciente oncológico, ele não deixou de fazer radioquimioterapia durante a pandemia. Não foi suspenso isso. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês que o dentista que atende pacientes com atrações sistêmicas, eu tô vendo isso muito em 176 alunos que eu acompanho. Vou dar um exemplo pra vocês. Esses tempos atrás eu falei com o Dr. Júlio César, esqueci a cidade do Júlio, mas ele é do interior de São Paulo, tá? Paulinha, interior de São Paulo. O Júlio, há alguns meses atrás, quando tava assim, aquele boom, tava pior, agora pelo menos aqui no meu estado deu uma acalmada. Mas o Júlio tava com 3 semanas da agenda do consultório dele lotada.
lotada, docs. Olha isso, no meio de uma pandemia. Mas por quê? Por que o Júlio estava com a agenda 3 semanas, a agenda dele cheia, e outros colegas estão ali com muita dificuldade? Inclusive pode ser o seu caso, né? Por que tem essa diferença? Certo, Doc? Porque um paciente com alteração sistêmica pode vir pandemia, pode vir o que for. Ele não vai deixar de fazer o tratamento dele. E quando se fala de paciente oncológico, Doc, não tem como, né? Não tem como deixar de fazer radioquimioterapia. Inclusive, essa semana eu estava dando uma olhada nos últimos uns artigos aqui no PubMed, essa semana não, ontem eu estava olhando artigos no PubMed em relação ao coronavírus, sequelas, e eu encontrei já artigos dizendo que o coronavírus tem dificultado o tratamento odontológico, o tratamento de pacientes oncológicos. Então, infelizmente, muitos pacientes que estavam em radioquimioterapia estavam indo a óbito por causa do coronavírus. E assim, digamos assim, até esperado, levando em consideração todas as alterações sistêmicas que um paciente coronavírus tem. Vocês não concordam comigo? Tá? Mas aí que tá. Esse é o perfil de paciente que mesmo na pandemia não parou de fazer rádio, não parou de fazer químio. Não tem como parar o tratamento odontológico, né? Ainda tá acontecendo. E uma informação para você, se é que você ainda não sabe. Tá? Antes da gente entrar aqui na parte clínica, é importante você ter isso, saber a realidade do Brasil. Sabe por quê, Doc? Não adianta eu ficar horas e horas falando aqui pra você como é que você trata um paciente oncológico, quais exames você pede, sendo que você não tá recebendo esse perfil de paciente ou não tá abrindo os olhos para esse nicho de mercado, que é paciente com alteração sistêmica, que é paciente oncológico, que está englobado nisso, certo? Então, aqui o meu papel para vocês nesse desafio não é só trazer o conhecimento clínico, tá? Porque o conhecimento clínico também, vocês podem pegar um artigo lá e encontrar, né? Vai dar um trabalhinho? Vai, mas isso a gente tem em artigo. Só que o que eu quero trazer para vocês também é uma outra percepção, porque eu sei que tem muita gente passando dificuldade. Só que eu vejo os meus alunos, 176 alunos, lógico que não são 176, mas eu vejo boa parte deles que não estão passando por isso com tanta dificuldade, que pelo contrário, estão crescendo dentro da situação do nosso país atual, dentro dessa pandemia. Por que isso? Porque eles decidiram dedicar a energia deles, tornar o atendimento de pacientes com alterações sistêmicas como seu grande diferencial. E só para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, se vocês entrarem lá no site do INCA, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer. O INCA, sempre a cada 2 anos, ele lança uma estimativa do número de casos de câncer no Brasil. E a última estimativa deles é que entre esse ano, tá, desse ano até 2022, ou seja, os próximos 3 anos, a estimativa é que tenha 625 mil novos casos de câncer no Brasil. 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Eu tô falando dos novos, já não tô nem falando dos pacientes que têm câncer e que estão em tratamento, que aí a gente dobra esse valor basicamente. Então olha a importância disso, certo? E aí eu te pergunto, se você tá passando dificuldade, aí você tá se perguntando, Pamela, o que eu faço, né? Caramba, meu consultório tá parado, por isso que eu tô conseguindo assistir sua live. Às vezes é por causa disso que você tava assistindo minha live, às vezes, né? Porque às vezes meu consultório tá meio parado e eu não sei o que eu faço. O que você acha, já parou pra pensar, que você pode começar a tratar um paciente assim, um paciente com alteração sistêmica? Sabe por quê? Eu tô te dando essa ideia, enfim, plantando essa sementinha em você, Doc. Eu não tenho nada pra fazer isso. Mas por quê? Olha a sua volta. Quantos dentistas você conhece e atendem pacientes com alterações sistêmicas? E você nem precisa fazer a pesquisa porque eu já sei isso. Eu já sei que a grande maioria deles, quando atende com dificuldade, não é tão resolutivo. Não sabe exatamente como fazer. Né? Em especial, como que a gente atrai mais esse perfil de paciente para o consultório, né? Quais são os protocolos atuais para o atendimento do paciente oncológico. Então é isso que eu vejo hoje, assim, quando eu falo que
atender esse perfil de paciente mudou realmente a minha carreira e a minha vida, eu não tô mentindo não, Doc. É real isso. E hoje eu vejo isso acontecer com outros colegas. Né? O Júlio aí que eu citei é um desses exemplos. Tá legal? Então, ó, pode apostar que mais cedo ou mais tarde vai aparecer um paciente assim pra você. Ou para um preparo antes de radioquimioterapia, ou já com os efeitos orais da radioquimioterapia. Tá certo, Doc? Então, isso vai acontecer. E eu espero, tá? Você que tá aqui na live comigo, você que tá conectado, eu quero que isso ocorra. Eu quero que um paciente oncológico te procure, porque ele sabe que você é um dentista que resolve. Hashtag dentista que resolve. Porque ele sabe que você é um dentista que atende paciente oncológico. Então, pensa aí na sua cidade, independente se a sua cidade tem 20 mil habitantes ou tem 2 milhões de habitantes, não sei, né? Sei lá, você tá na Grande São Paulo, por exemplo, não importa. Não importa. Pode apostar que na sua cidade vai ter um paciente oncológico. Não são vários, na verdade, certo? E Pamela, como que eu avalio esse paciente? Como eu quero atuar mais, eu quero trabalhar mais com esse paciente, eu quero falar mais nas minhas redes sociais, divulgar que eu atendo paciente assim, mas por onde eu começo? Como é que eu avalio esse paciente? E é isso que eu vou falar para vocês agora. Então vamos lá. Quando a gente pensa na avaliação do paciente oncológico, a gente tem vários pontos de avaliação, tá? Então aqui hoje eu vou conseguir falar para vocês de exames de sangue, que é muito importante, inclusive, um dos mais importantes, são os exames laboratoriais desse paciente. Mas a gente tem outros pontos a serem avaliados, né? Na anamnese, comorbidades desse paciente, qual é o protocolo de tratamento que ele tá fazendo, certo? Então, como que tá andando, né, o tratamento dele, ok, Doc? Batalhão Alves tá aqui com a gente, né, Elaine? Doutora Elaine Lira. Então, assim, hoje a gente vai focar nisso, tá bom? Exames de sangue, não vou conseguir falar todos os outros pontos da avaliação desse paciente. Mas o paciente chegou, você avaliou a anamnese, comorbidades do paciente, entendeu qual que é o protocolo de tratamento dele, a rádio, químio, quantos grays ele fez ou ele tá fazendo, enfim, tudo isso a gente tem que avaliar. E aí, digamos que esse paciente, ele terminou a radioquimioterapia, sei lá, tem um mês que ele finalizou, ou ele tá na rádio, na quimioterapia, né? Ele está em tratamento odontológico e começou a ter um foco de infecção oral, né? Precisa fazer um procedimento naquele paciente. Docs, quando a gente pega aqui, ó, esses 625 mil casos que vão acontecer nos próximos 3 anos aí, novos casos de pacientes oncológicos, quando a gente tem isso, me perdi aqui o que eu ia falar. Maravilhoso, me perdi o que eu ia falar. Me lembrem o que eu ia falar aqui, eu perdi. Eu tava aqui, então, tem uma ideia aqui, aí de repente eu falo assim, tchau ideia, tchau Pamela. É mais ou menos assim. Mas, deixa eu lembrar, eu tava falando da avaliação do paciente. O que mais? Me ajuda aí, gente, me ajuda aí. Avaliação do paciente. Ah, lembrei. E aí o paciente, então, quando a gente pensa nesse número de pacientes, que estão em tratamento oncológico, já passaram por tratamento oncológico, docs, grande parte desses pacientes, infelizmente, não passaram por um cuidado cuidado pré-onco, né? Um cuidado odontológico pré-onco. Muitos desses pacientes não passaram por isso. E aí, no meio da radioquimioterapia, ou logo depois que ela acaba, o paciente tá com dor, tá com infecção. Ó, vocês não têm noção. Gente, é tão triste falar isso pra vocês, mas o número de pacientes que eu já atendi que tiveram que parar a radioquimioterapia por dor oral, dor intraoral, por foco de infecção oral. Aí você vai olhar, tem tártaro, tem doença periodontal, tem restaurações que estão com ranhuras, não estão polidas, tem dente com mobilidade, tem dente fraturado, a prótese não está bem adaptada, o paciente emagreceu, a prótese está machucando. Então, assim, o que tem é de monte, né? O que tem é o de monte. E aí, se esse paciente ele veio para você e você precisa fazer o tratamento odontológico, a gente vai ter que avaliar os exames de sangue dele, tá? Quais são, então, os 2 tipos de exame de sangue
que a gente tem que avaliar. Eu vou começar pelo primeiro tipo, que esse é o mais importante. Já vou falar ele aqui, que se acabar a live, eu já passei essa informação para vocês. O mais importante anota aí, tá? Anota. Mais importante, hemograma. O mais importante, hemograma, tá? Hemograma? Sim, hemograma. Por quê? Olha só, tem um artigo que eu até deixei aberto aqui no meu computador. Ele é um artigo que fala sobre o tratamento odontológico de pacientes com câncer, radioterapia, quimioterapia, enfim. E aqui ele coloca num quadro quais são as principais alterações sistêmicas que ocorrem num paciente em tratamento oncológico, tá? E aqui ele coloca 4 principais. Anota aí. Púrpura, tá? Então, ou seja, a gente tem uma alteração do parâmetro de coagulação, sangramento, também por causa disso, infecções e anemia. E quando a gente olha essas quatro principais, vamos dividir aqui, né? Em sangramento, anemia e infecções oportunistas, ou realmente exacerbação de infecções. Quando a gente olha essas 3 alterações que são extremamente comuns no paciente oncológico, a gente começa a entender que elas estarão relacionadas com os parâmetros sanguíneos. Então, anemia. A anemia ela vai ter a ver com o hemograma, né? Então, com a hemácia, um quadro patológico relacionado com as células sanguíneas vermelhas do sangue. Quando a gente pensa em infecção, relacionado às células brancas, aos leucócitos. E quando a gente pensa em sangramento, púrpura, as plaquetas. Por isso que o homograma é ótimo. O homograma. Por isso que o hemograma é o primeiro exame de sangue que a gente tem que avaliar de um paciente oncológico. Tá? Primeiro, você vai fazer uma tratamento periodontal, vai fazer uma endo, vai fazer uma extração, enfim, né? Ou você tá ali, Pamela, como que eu sei se eu posso ou não executar o procedimento no paciente, né? Putz, o paciente terminou a radioquimioterapia, ele quer fazer implante, né? Ou ele quer, enfim, eu preciso fazer uma prótese nele, mas ele tem algumas raízes residuais para extrair. Enfim, imagina aí, né? Preciso fazer tratamento endodôntico, como é que eu avalio? Como é que eu sei que o paciente, ele tá bem? Putz, ele acabou de passar por uma quimioterapia. A radioquimioterapia fizeram ele ter anemia, fizeram ele ter alteração de fatores de coagulação, dependendo, diminuição do número de plaquetas, fizeram o paciente ter diminuição da imunidade das células brancas, certo? Ele já passou por tudo isso. E aí, como é que eu sei se ele vai estar bem ou não? Solicitar os exames de sangue, certo? É isso. O Júlio estava citando você aqui agorinha. Citando você aqui com o nosso aluno, o nosso querido aluno subindo de patente dentro da academia. Certo, Doc? Então, olha só. Hemograma. E aí, o que nós vamos olhar no hemograma? Anota aí que hoje a nossa live está bem clínica. Eu trouxe para vocês muito da realidade digamos assim, do Brasil quando se trata de pacientes com câncer, mas a gente vai ser bastante clínico. Então, quando a gente olha um hemograma, todos os fatores ali são importantes. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube, tá? Quem tá vendo esse vídeo gravado, no meu canal do YouTube tem uma playlist só de exame de sangue. Inclusive, tem um especial que eu fiz, tá? Uma sequência de vídeos explicando tudo sobre o hemograma. Tudo. Então, busca no canal do Telegram que tem a playlist bonitinha pra vocês conferirem, tá bom? Não vou ficar me aprofundando muito aqui, porque também já tem vídeo pra vocês. Dever de casa aí, olhem e assistem. Façam a maratona de toda a playlist de exames de sangue lá que vocês vão curtir demais. Bom, e aí, dentre todos os parâmetros, tá? Dentro do hemograma, então, hemograma completo, a gente tem, primeira etapa ali eu tenho o eritrograma, depois eu tenho o leucograma e depois eu tenho a contagem de plaquetas. Todo hemograma vai ter isso. Primeiro ponto que a gente vai olhar desse paciente onco vai ser o eritrograma, onde a gente tem os parâmetros das células sanguíneas vermelhas, dos eritrócitos, das hemácias, certo? E aí ela vai ter inclusive contagem de hemácia e por aí vai. E aí a primeira coisa que a gente vai olhar vai ser anota aí, hemoglobina. Tá? Hemoglobina vai ser o primeiro parâmetro, assim, o que eu mais vou bater meu olho ali, sabe? O primeiro parâmetro que eu vou olhar vai ser hemoglobina. Por quê? Bom, se eu vou fazer um tratamento num paciente onco, né, que
acabou de terminar o tratamento, ou enfim, né, seja lá se ele está fazendo ou já terminou, pós-radioquimioterapia, eu preciso entender se ele ainda está com um quadro de anemia ou se isso já melhorou, certo? E é por isso que a gente olha o HB, que é a hemoglobina, tá? Hemoglobina, HB, enfim, vocês vão ouvir eu falar desses dois termos. A gente vai olhar ali para ver o quão grave, primeiro para ver se ele ainda está com o quadro anêmico e o quão grave está. Pamela, por que o paciente tem um quadro anêmico? Por que tem todas essas alterações sanguíneas, que a gente também conhece como pancitopenia, quando todos os parâmetros sanguíneos estão diminuídos, certo, Doc? Isso ocorre em decorrência de um efeito colateral, tanto da rádio como da quimioterapia, né? Então a gente é um tratamento agressivo. E é comum, é variável, tá? Não é, porque o paciente é onco que vai estar uma anemia profunda. Não. Eu já peguei paciente com câncer de mama, por exemplo, fazendo radioquimioterapia, mas não estava com quadro anêmico grave. Então não é, nenhum paciente é igual ao outro, tá, Doc? A gente não pode generalizar os pacientes oncológicos. Até, inclusive, a hora que a gente falar do segundo tipo de exame de sangue, você vai entender melhor isso, tá? Então, cada paciente é variável. Então, pode ser que você pegue um paciente, você avaliou o hemograma dele, olhou lá a hemoglobina e esse paciente está bem. Olhou a hemoglobina desse paciente e ele está bem. Ele está com um quadro anêmico, mas uma anemia leve, que a gente pode chamar. Certo, Doc? Pamela, quando que eu sei que é uma anemia grave? Né? É uma anemia que contraindica o tratamento odontológico. Doc, uma anemia grave, profunda, é quando o paciente ele tem um HB, tá? Anota aí, a hemoglobina dele estará abaixo de 6,6. Em média, a nossa hemoglobina vai estar ali na casa dos 10, né? Na verdade, acho que é de 10, 11 para cima, tá? Não lembro agora de cabeça. Até porque não é nossa obrigação ficar decorando essas coisas, nem perca seu tempo decorando essas coisas. Olha lá na referência do exame que chegar pra você e tá lindo. Mas é mais ou menos isso, acima de 10,5, 11, se eu não me engano. Os docs daí da AUS, Júlio, se você lembrar, você sopra aqui pra gente, tá bom? Mas, então, se tiver ali, se encontrar um paciente que a hemoglobina dele tá 8, 7, isso é um quadro mais grave, é indicado fazer o procedimento odontológico nesse paciente? Só se for uma situação de urgência, né? O paciente está com dor. E eu digo assim, tá? Vamos lá. É um caso de uma abscesso endodôntico. Doc, o abscesso endodôntico a gente não espera ali que tenha um sangramento, não é invasivo o procedimento, mas você não precisa de um super reparo de tecido. Precisa do reparo ósseo? Lógico que precisa do reparo ósseo pós-tratamento endodôntico, né? A lesão periapical tem que sumir. Só que nesse caso, mesmo que o paciente ele esteja num quadro anêmico, você pode fazer a dentística, você pode fazer a prevenção, você pode fazer ali a endo, né? Quiçá fazer o tratamento periodontal, mesmo o paciente com uma anemia mais moderada grave, digamos assim. Certo, Doc? Mas o paciente está com um HB 9, 8, você consegue fazer. Agora, quando a gente pensa no procedimento cirúrgico, aí começa a complicar um pouquinho. E não pense, tá, que é por causa que o paciente vai perder sangue. Doc, a perda sanguínea em uma cirurgia odontológica, ela é mínima. Ela é mínima. O paciente vai perder ali 10 ml, 20 ml de sangue no máximo, né? Então, é mínima a perda sanguínea em relação. Então, não é por causa da perda sanguínea, mas sim por causa do processo de cicatrização. Então, o quadro anêmico, ele não favorece a cicatrização. A gente tem que lembrar que para um tecido cicatrizar, ele precisa de nutrição, em especial oxigênio na região, né? O oxigênio nutre todos os tecidos. E quando a gente tem um paciente com uma anemia moderada grave, esse transporte de oxigênio está comprometido, certo? Então, é a primeira coisa que você vai olhar, HB. Olhar o valor e pensar qual é o tipo de procedimento que eu preciso realizar. Para alguns procedimentos, mesmo que o paciente esteja com anemia, não vai contraindicar. Agora, não, é um procedimento invasivo, mais cirúrgico. Pamela, é um paciente que já fez radioquimioterapia e agora eu preciso extrair, eu preciso colocar implante, patati patatá, enfim, né?
olha o HB desse paciente. Se ele tiver com quadro anêmico, vamos esperar um pouquinho mais, é eletivo. É eletivo, procedimentos eletivos, a gente espera o paciente sair do quadro de anemia. Agora não, é um procedimento de urgência. Aí você olha lá, né? Então mesmo ali o paciente com até uns 10, 9, ok, vamos tratar procedimento de urgência, abscesso, 9, 8, pode estar anemia moderada, tá tudo bem. Lembra que urgência, na grande maioria dos casos, é uma urgência endodôntica, é um abscesso, a gente tem que tratar mesmo o paciente estando numa anemia grave, numa anemia moderada. Agora, se ele chegar num quadro de hemoglobina 6,6, Doc, nem no seu consultório ele vai estar, porque esse daqui vai ser um paciente que já vai começar a apresentar um quadro de hipoxemia, anemia grave, tá? O paciente vai estar pálido, pode ter dificuldade respiratória, pode ter fraqueza muscular, o paciente pode ter tontura, enfim, vai estar comprometido o transporte de oxigênio dele, tá bom? Tudo bem? Então, esse é o primeiro parâmetro, a gente vai olhar o hemograma, certo, Doc? E aí eu vou dar dica pra você da hemoglobina. Hemoglobina de todos os outros vai estar alterado. Se o HB desse paciente estiver bem baixo, possivelmente todos os outros parâmetros que você vê lá, VCM, HCM, hematócrito também estarão alterados. E aí, ó, vou deixar a tarefinha para você, assiste lá, maratona da minha playlist, tem um especial só de só de eritrograma, tá? Então vale a pena você assistir que você vai entender melhor cada um deles. Isso aí, Júlio, abaixo de 10, perfeito, tá bom? Outro parâmetro que você vai olhar nesse paciente, então, ó, olhei ali o eritrograma, o HB. Bom, o paciente, recapitulando aí para vocês não ficarem perdidos, o paciente oncológico veio para mim com uma urgência, né? Apesar que assim, quando a gente pensa em urgência, né? Eu tô até falhando aqui, então pode ser que isso gere confusão para vocês. Eu vou me corrigir para não gerar isso. Quando a gente pensa numa situação de urgência, Doc, não dá tempo de pedir exame de sangue. Basicamente é isso, urgência é prioridade. Então a gente não vai pedir exame de sangue, você vai atender o paciente, você tem que resolver a dor. Agora, é um paciente que está em tratamento oncológico, ou que acabou, né, saiu do tratamento, pós-tratamento oncológico, você precisa fazer vários procedimentos invasivos nesse paciente, você vai solicitar um hemograma. E aí você vai primordialmente, né, olhar o HB, a hemoglobina desse paciente. Certo? Então, se o procedimento que você vai executar, né, é um procedimento invasivo sangrante, o ideal é que esse paciente esteja ali com uma hemoglobina acima de 9, 10 para você conseguir executar. Senão você pode, não é que vai dar errado o seu procedimento, mas você pode ter uma cicatrização, um processo de reparo pior do que você gostaria. É aquele paciente que o pós-operatório dele não vai ser bom. Certo? Ele vai sentir dor, vai ficar aquela ferida cirúrgica, ela pode infeccionar mais facilmente, pode ser colonizada por outras bactérias mais anaeróbicas do que aeróbicas, pelo fato de ter baixa tensão de oxigênio no local, né? Baixo oxigênio na região, certo, docs? Então, nesse sentido, tá? Se eu confundi vocês, perdão aí, porque eu acabei falando de urgências. Então, olhei o HB, perfeito. Pelo meu HB tá legal. O paciente, assim, tá num quadro, a hemoglobina dele ali tá cerca de 9,5,6, uma anemia leve, né? Uma anemia leve. Tudo bem, não contraindica o procedimento odontológico, mesmo os invasivos, tá? Você vai conseguir fazer sim. Fechou? Outra coisa que você vai olhar depois que você vê todo ali o eritrograma, você vai examinar o leucograma, né? O leucograma a gente tem os parâmetros, a contagem de células brancas, as células de defesa, certo, Doc? Bom, leucograma, o que a gente espera encontrar no leucograma? Falando o que é importante eu examinar. Você vai olhar dois parâmetros ali que eu considero os mais importantes para um paciente oncológico. O primeiro vai ser a contagem total de leucócitos. Né? Todas as células brancas do seu paciente você vai olhar ali. E é esperado que isso esteja reduzido, que o paciente esteja com uma leucopenia, né? Diminuição do número total de leucócitos.
Ok, docs? Então, é esperado. Por quê? Porque ele está passando por um tratamento oncológico ou ele acabou de passar. Agora, se eu olhei o meu leucócito, contagem total, e o paciente está legal, está bem, pronto, doc. Isso é o parâmetro que você precisava para continuar com o tratamento odontológico. Né? Então, olhei o HB, beleza, tá top o HB, paciente ou tá com uma anemia leve ou não tá com anemia, o paciente já tá se recuperando. Putz, mas ele fez radioquimioterapia. Fez, mas ele já tá se recuperando, ele já tá melhor. Né? O exame de sangue é padrão ouro. A gente não discute com fatos, né? Com os dados do exame de sangue. Então, se eu olhei ali, o paciente tá bem, mesmo que ele tenha feito radioquimioterapia, é um paciente que dá para passar pelo tratamento odontológico. Lógico, não vou entrar aqui em radioterapia de cabeça e pescoço, não vamos citar aqui agora, tá? Vamos pensar que a gente tem paciente com câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pâncreas, de fígado, de rim, enfim. A gente tem câncer de tudo quanto é tipo. Câncer de pele, né? Então, inclusive o câncer de pele é o mais comum no Brasil, infelizmente, no geral, né? Entre homens e mulheres ele é o mais comum no Brasil. Certo, Doc? Depois, o câncer de boca, né? O câncer de cabeça e pescoço representa 5% dos cânceres que ocorrem no Brasil. Enfim, nessa estimativa aqui do INCA. Não acho que isso é pouco, tá? Não acho que isso é pouco, porque isso é alto. Vai por mim, isso é bem alto. Certo, Doc? Então, você vai olhar a contagem de leucócito do seu paciente. Se tá tudo bem, a imunidade dele tá ok. Se Pamela, se não estiver bem, e se ele tiver com a imunidade baixa, tá contraindicado o meu tratamento odontológico? Tá contraindicado se for um tratamento estético, reabilitador, eletivo. Agora, se o que você precisa fazer é controle de foco de infecção, é tratar gengivite, periodontite, abscesso endodôntico, extrair raiz residual, né? Tem um dente exposto ali. Então aí, opa, peraí. Isso é prioridade. Isso é prioridade. Até porque, adivinha o que acontece com um paciente oncológico, né? Por que eu recebo tanto paciente assim? No meio do tratamento radioquimioterapia tem que parar para vir para o atendimento. Por quê? Porque o paciente, por causa do tratamento, desenvolve imunossupressão, né? Fica com a imunidade comprometida. Consequentemente, exacerba, adivinha o que? Todos os focos de infecções odontológicos. Então, aquela raiz residual que estava lá há anos, que nunca deu nada, infecciona. Entra no processo de abscesso endodôntico. Gengivite, e gengivite é gengivorragia. É aquela quando você tem o sangramento, sempre esqueço a palavra, involuntário. Manda aí pra mim, que eu sempre esqueço essa palavra. Você olha pra gengiva do paciente e a gengiva do paciente sangra. Você toca a gengiva do paciente, tem um sangramento importante. Certo, Doc? Então, como ocorre uma diminuição em decorrência do efeito colateral da radioquimioterapia da imunidade do paciente, consequentemente, o meu paciente, ele exacerba. Tudo que tá na boca do paciente vai exacerbar. Isso que eu tô falando de foco de infecção espontânea, Joel. Gente, eu sempre esqueço essa palavra. Vamos colocar ela aqui na minha cabeça. Ó, Cristi, toda vez eu esqueço. Sério, eu uso ela em várias lives, eu nunca lembro do termo espontâneo. Não me pergunte por que o cérebro da Pamela funciona de uma forma assim que é anormal. Sério, é anormal. Ok, Doc? Então vamos juntando as pecinhas ali. Quando a gente entende os porquês, é muito mais simples de nós tomarmos uma decisão frente ao tratamento odontológico, né? Ok? Então, olhei meu leucócito, diminuição de leucócito, é esperado para um paciente que está fazendo tratamento oncológico, que acabou de terminar? Lógico que é. É um efeito colateral da radioquimioterapia. Quer dizer que não vai dar para fazer o tratamento odontológico mais uma vez? Docs, eletivos, a gente não vai fazer no melhor momento, né? Putz, fazer um implante, fazer uma reabilitação, não é o melhor momento para esse paciente, não é, definitivamente. Agora, se eu preciso controlar o foco de infecção, eu tenho que tratar. Se o meu paciente oncológico está com a imunidade baixa, eu tenho que tratá-lo. Tá, Docs? Antes, no meio, né, durante, pós radioquimioterapia, eu tenho que tratá-lo.
Tudo bem? E ó, mais uma vez, eu tô falando aqui de pacientes que têm câncer geral. Vamos excluir por um instante cabeça e pescoço, que aí é um outro manejo, um manejo um pouco mais delicado. Tudo bem? Ok? Tá? Ó, grande parte dos meus pacientes que vêm no consultório não são pacientes de cabeça e pescoço, tá? São pacientes que fazem radioquimioterapia e têm os mesmos efeitos orais. Os mesmos efeitos orais. É que quando a gente tem um paciente com câncer de cabeça e pescoço, os efeitos colaterais orais são assim gritantes, são triste, é triste de ver, de verdade. Mas um paciente onco vai ter, pode apostar. Fez quimioterapia? Paciente fez quimioterapia, ele vai ter alguma alteração moral, doc. Pode esperar, nem que seja uma xerostomia, uma hipossalivação, uma síndrome da ardência bucal, ele vai apresentar. Câncer de mama, por exemplo, então, nem se fala. Fechou? Então, ok. Não contraindica, doc. Se o meu paciente está com imunidade baixa, não contraindica eu fazer o tratamento odontológico, em especial se esse tratamento odontológico vai controlar a infecção, vai controlar o processo inflamatório, tá? Mais do que preciso fazer o tratamento odontológico. Fechou? Então anotou aí? Ó, hemograma a gente vai olhar o HB, leucograma a gente vai olhar a contagem de leucócitos, mas mais precisamente, porque a contagem de leucócitos é a contagem total. Só que no meio da contagem de leucócitos eu tenho vários outros parâmetros, né? Eu tenho neutrófilo, eosinófilo, segmentados, bastonetes, monócitos, enfim, toda aquela listinha, né? Entre aquela listinha, que são a diferenciação das células brancas, o mais importante pra gente, anota aí, é o neutrófilo. Então eu olho a contagem total de células brancas, né? A contagem de leucócitos. Só que aí, logo depois, o que eu olho? Se não tiver nada alterado na contagem total, eu olho o neutrófilo. E se o neutrófilo ele representa a maior parte de todas as células brancas do organismo. Então, quando a gente tem uma alteração de neutrófilo, consequentemente, eu tenho uma diminuição do número da contagem total de leucócitos, tá bom? Por quê? Por que o neutrófilo é importante? Porque ali, quando a gente tem as nossas células brancas, eu tenho células brancas voltadas mais para processos inflamatórios, outras voltadas mais em situações onde eu tenho uma exposição uma exposição a um alérgeno, por exemplo, alguma substância tóxica. Eu tenho ali os macrófagos que vão sair comendo tudo que tiver, né? Enfim. E eu tenho, perdão, deixa eu tomar uma água aqui, Doc, antes que fale. E aí eu tenho os neutrófilos. E os neutrófilos, eles são, tá, os primeiros combatentes numa infecção. Então, o neutrófilo, ele é a célula de defesa mais importante num processo infeccioso, no combate de qualquer tipo de micro-organismo que entrou no nosso corpo e está causando algum tipo de inflamação e infecção, tá? São os neutrófilos. E aí, eles representam a maior parte das células brancas. E se eu tenho diminuição dele, quer dizer que o organismo do meu paciente está com uma deficiência de combater as infecções. Ele tem uma deficiência nisso. Certo, Doc? Por isso que ele é tão importante. Parâmetros. Como que eu sei os parâmetros e tal? Bom, parâmetros de referência você vai ter lá no seu exame, até porque isso é variável de laboratório para laboratório, certo, Doc? Mas o que você tem que olhar em consideração com os neutrófilos? Os neutrófilos, se eu não me engano, eles vão variar. Júlio, se você lembrar aí, você me avisa. Eles vão variar, vão estar na contagem cerca de 2.000, tá? Não lembro exato agora. Mas se a gente tem, o que você tem que, digamos assim, gravar é isso. Se eu tenho um neutrófilo abaixo de 500, aí eu tenho uma situação de susceptibilidade, como eu falei, de infecções oportunistas, exacerbação das infecções bacterianas. Então, a hora que a imunidade do meu paciente cai e a contagem de neutrófilos vai caindo, vai ser aquele paciente que vai ter candidíase, tá? O quadro da mucosite do paciente piora pra caramba, ou mesmo da síndrome da ardência bucal, certo, Doc? Então, aí eu tenho os quadros infecciosos, aquela gengivitezinha, vira uma mega gengivite, né? Piora os quadros de abscesso, o paciente começa a sentir dor oral e por aí vai, muitas outras coisas. Tudo bem? Então, esse é o nosso parâmetro.
E aí, exatamente nesse parâmetro aí abaixo de 50, né? Por exemplo, quando a gente tem leucócitos abaixo de 2.000, tá? E neutrófilos abaixo de 500, o que a gente for fazer, nosso tratamento odontológico, nesse caso, tá contraindicado? Não tá contraindicado definitivamente. Mas aí, o que a gente vai precisar fazer? Se eu tenho um paciente que as células dele, que combatem infecções, estão reduzidas, eu preciso dar um apoio, né? Eu preciso ajudar o organismo do meu paciente, já que a imunidade dele está comprometida. Como que eu ajudo? Utilizando um medicamento que vai matar os micro-organismos, no caso as bactérias, né? Quando a gente pensa em infecção oral, odontológica, são bactérias, geralmente bacterianas. Eu preciso utilizar um medicamento para diminuir essas bactérias e elas não acabarem causando um dano maior para o meu paciente. Então, nesse caso aqui, é o tratamento odontológico no paciente oncológico com... Nossa, até rimou, né? Tratamento odontológico no paciente oncológico. A gente vai precisar do uso de antibiótico. Ok? Então, ó, se você tá aí... essa semana também vocês perguntaram, uso ou não antibiótico? Pra tudo, na vida, anota aí. Independente do paciente oncológico. Como que eu decido se eu vou ou não utilizar o antibiótico? Tem vários parâmetros, tá? Mas um deles é como está a imunidade do seu paciente? Porque se ele está imunocompetente, você pegou um paciente que fez radioquimioterapia, se olhou o exame de sangue dele, o leucograma dele tá maravilhoso, ou tá muito, tá sutil ali, né? Ainda tem uma diminuição de imunidade, mas leve. Eu vou ter que passar antibiótico porque é um paciente oncológico. Não é a razão de você prescrever o antibiótico, não é pelo fato do paciente estar fazendo radioquimioterapia, e sim como está o organismo dele em resposta desse tratamento. Como eu falei para vocês, eu já tive paciente que fez radioquimioterapia e manteve os parâmetros laboratoriais estáveis. Teve uma leve diminuição de imunidade, um leve quadro anêmico, mas é leve, não foi grave. Pamela, numa situação de uma leve situação, o paciente não tá com anemia, mas a imunidade dele tá um pouco mais baixa do que o normal. Lá nos parâmetros de referência tá um pouco mais baixa. Ainda assim prescreve antibiótico? Bom, aí a gente vai ter que avaliar outros fatores, né? Mas se fosse, no caso de uma imunossupressão leve, só a imunossupressão leve de caráter isolado não indicaria. Eu, Pamela, não faria antibiótico. Por quê? Porque a gente pode ter outros recursos. Que a gente, por exemplo, anota aí. Antes de você pensar em fazer uma cirurgia, um tratamento muito mais invasivo, qual que é o primeiro passo? Full Mouth Disinfection. O que é isso, Pamela? Nunca ouvi falar. Isso é um termo em inglês que, digamos assim, literalmente é desinfecção total da boca. Então, se eu preciso fazer uma cirurgia nesse paciente, a primeira coisa que eu vou fazer nele, tá? Ele estando ali com a imunidade baixa, é controlar o foco de infecção da forma menos invasiva possível. Raspagem, irrigação de bolsa periodontal, profilaxia, certo, Doc? E a Full Mouth Disinfection, você faz a raspagem, todos os elementos dentais, irrigação de bolsa periodontal, você faz a remoção de toda a saburra, raspagem lingual, remoção de saburra e para finalizar você dá uma clorexidina 0,12% do paciente bochechar. Então imagina a faxina, literalmente uma faxina na boca, a Full Mouth Disinfection. Então peraí, se eu já desinfeccionei, já eliminei grande parte da fonte bacteriana oral, mesmo que o meu paciente esteja com a imunidade um pouco mais baixa, eu já estou ajudando ele. Porque eu mecanicamente estou fazendo um controle de foco de infecção. Clorexidina 0,12%, Doc. Vamos lembrar, tá? Às vezes a gente passa, fica na cabeça, enxaguante bucal. Clorexidina 0,12% é um antibiótico. É um medicamento. Não subestime, hashtag... Não subestime o poder. Não subestime o poder da clorexidina.
tá? Não subestime, hashtag não subestime a clorexi. Não subestime a clorexi, tá? Porque ela é uma grande ferramenta. Então você pode começar por aí, por exemplo. Certo, Doc? Nesse caso, que eu tenho um paciente com uma diminuição da imunidade, eu preciso fazer tratamento odontológico. Eu começo com a full mouth disinfection, já reduzo a contaminação oral, né? A contaminação gengival, lingual, dental, ali de placa bacteriana mesmo, daquela microbiota, porque quando eu precisar fazer a cirurgia nesse paciente, mesmo ali com a imunidade levemente alterada, não necessariamente eu preciso prescrever antibiótico. Ai, Pamela, mas aí ó, prescrição de antibiótico. Vou dar outra dica pra vocês. Dica número 2, tá? Panflix. Vai lá no meu canal do YouTube e tem um vídeo completo que eu falo quando prescrever antibiótico e quando fazer profilaxia ou quando fazer terapia. Sério, eu tenho um orgulho daquela live, que aquela live tá motherfucker. Live motherfucker é aquela live lá. Então, vai lá que você vai entender melhor quais são, digamos assim, os fatores que você tem que levar em consideração para prescrever uma terapia ou profilaxia antibiótica, tá? Então, o fator imunidade é um deles, certo? E aqui a gente precisa, anota aí, quando que eu preciso, Pamela, então, prescrever antibiótico para o paciente, se eu vou fazer um tratamento invasivo? Quando eu tenho uma neutropenia moderada grave, e aí a gente considera o neutrófilo abaixo de 1000. Neutrófilo abaixo de 1000, aí sim, obrigatoriamente eu preciso fazer a terapia ou a profilaxia antibiótica antes do tratamento odontológico do paciente onco, tá? Seja para fazer uma pério, fazer a endo, aí eu tenho uma neutropenia moderada grave. Agora, se está acima de 1000, o paciente está com 2000, 2500, enfim, né? Pamela, tá com a imunidade baixa, mas nem tanto, não necessariamente você precisa fazer um antibiótico. Lembra da clorexidina, lembra que você pode descontaminar de forma mecânica a boca do seu paciente antes de um tratamento mais invasivo. Guardou essa dica? Guardou aí? Dica de $1 milhão, hein? E o último parâmetro, obviamente, é a plaqueta, tá? Então é esperado que a plaqueta do meu paciente esteja abaixo do que deveria, tá? Do paciente oncológico. Pamela, qual plaqueta contraindica o tratamento odontológico no consultório? Anota aí. Quando a gente tem plaqueta abaixo de 50.000. 50.000 sim, em geral a plaqueta vai estar lá acima de 140, né? 144, 145 mil contagem de plaqueta. Abaixo de 50 você não faz o atendimento odontológico no consultório, tá? Aí a gente tem um risco de hemorragia grave, maior, né? Um risco bem maior de hemorragia. E ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. O segundo exame que eu quero falar, docs, eu não vou conseguir falar aqui, porque vai acabar a nossa live. Vão derrubar a minha live aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou mandar lá no canal do Telegram, tá bom? Amanhã cedo, se não hoje, amanhã cedo, eu mando lá no canal do Telegram qual que é o segundo tipo de exame de sangue que você tem que solicitar para avaliar o paciente onco, que não vai dar tempo aqui. Me delonguei, mas ó, eu acredito que eu falei muita coisa valiosa aqui. Faz assim, se eu acrescentei, tá? Se eu acrescentei hoje, se você aprendeu uma coisa nova aqui comigo, vamos pensar aí, se você, já sei, se você aprendeu uma coisa nova aqui comigo, manda a hashtag dentista que resolve, tá? Porque se você anotou tudo isso daqui que eu te falei, docs, você com certeza, tá muito mais resolutivo do que antes, tá bom? O Joel diz o nome, deixa eu ver, eu perdi o início da live, mas tirando o hemograma completo, quando... Então, Joel, eu comecei a falar do hemograma completo, e aí eu fui esmiuçando ele. E eu não consegui falar dos outros exames. Mas eu vou mandar lá no canal do Telegram, que aí eu mando o áudio com calma explicando, tá? Top! Isso aí, galera, contagem de plaquetas abaixo de 50.000. A literatura, não é Pamela falando, tá, docs? A literatura mostrando evidência científica. Quando a gente tem plaqueta abaixo de 50.000, não atende no consultório. Agora, a plaqueta normalmente é 140. O paciente está com plaquetas a 100.000. Meu Deus, pelo tempo plaqueta 100.000, vai ter uma hemorragia gigantesca, o paciente vai sangrar pra caramba. Não, ele vai ter um sangramento um pouco maior do que se ele tivesse o normal da contagem de plaquetas.
Mas ainda você pode atender, fazer o procedimento invasivo, pério, endo, exodontia, não tem problema. Só que aí você vai precisar do seu arsenal aí de hemostasia, tá? E se a gente for falar em hemostasia aqui, meu pai do céu, precisamos de outra live só pra falar de hemostasia. Certo, Doc? Então, ó, eu vou mandar um Telegram qual é o outro tipo, tá? O outro tipo de exame de sangue pra vocês. Ah, hashtag top! Ai, Doc, vocês arrasaram, sério. Eu sei que não é nada fácil sair do consultório, enfim, tá aqui ao vivo. 40 pessoas aqui comigo no Instagram, mais umas 20 pessoas aqui, ó. Hashtag Dentista Resolve, top. Aqui também no YouTube, galera do Facebook também deve estar por aqui, que eu não olhei direito aqui, certo, Docs? Eu sei que não é fácil, mas ó, é isso, vou mandar no Telegram final. E ó, pra finalizar, último recado ultra importante. Se você gostou dessa live, se você tá mais resolutivo, tá se sentindo mais resolutivo, putz, Pamela, cara, eu não sabia da full mouth disinfection, putz, Pamela, eu não sabia desses parâmetros sanguíneos, maravilhoso. Se você já sabe, então você não é o mesmo dentista, não é mais o mesmo dentista, você já evoluiu, tá? Igual Pokémon, já evoluiu. Tem como você evoluir de novo, igual Pokémon? Ó, vou colocar assim, hashtag Pokémon, tá? Quem evoluiu igual Pokémon? Então, né, no Pokémon, quem assistiu Pokémon, né, tô me sentindo velha aqui, e a pessoa, vocês não sabem, mas a pessoa é meia nerd, meia geek, né? Pokémon evolui, certo? Então, alguns Pokémons, eles evoluem mais de uma vez, eles evoluem 2, 3 vezes. Se você fez a sua primeira evolução Pokémon com essa live, cara, pronto, minha missão tá cumprida hoje.